Ah, que bom que é a leitura de Jó. Nossa, mas toda leitura é boa. E aí que é essa parte que eu gostaria de compartilhar, porque na verdade assim, nós somos novos na fé, eu e minha esposa. Agora, dia 1º de julho, vai fazer um ano que nós fomos batizados. Glória a Deus. Mas assim, ela está muito mais tempo que eu na fé, buscando intimidade com Deus, que envolve oração, que envolve culto, dízimo, enfim. E para mim, a minha história não é uma história de perdição, de drogas, bebidas, não. A única coisa é que Deus estava lá e eu aqui. Eu era mais um da multidão para Ele fazer alguma coisa para mim. Não havia necessidade de eu orar para Ele, porque talvez Ele nem fosse me ouvir. Talvez Ele nem fosse me ouvir. E quando eu a conheci, e isso talvez eu vá repetir mais vezes, porque eu comecei a me fascinar por essa busca na intimidade com Deus. Isso foi uma coisa que começou a me impressionar. E aí eu me lembro assim que eu comecei a orar e a ler a Bíblia. E as minhas orações, orava bonito, não saía de casa de manhã sem orar. Eu acho que chegava-se assim 10, 15, 20 segundos de oração. Quer dizer, era o tempo de ajoelhar e levantar, né? E estava bom. Abria a Bíblia assim ao acaso, fazia uma leitura. E eu me lembro de um dia do mês de julho, casualmente, que eu fiz aquela oração rapidinho. Deus, estamos juntos, vamos trabalhar firme, então vamos lá e tá. E li um versículo que ao acaso, se eu não me engano, foi de Números. Eu sei que foi um versículo que, assim, vários nomes esquisitos, que um era filho de um, filho do outro, filho do outro, filho do outro. Já não tinha dormido direito aquela noite. Então, assim, era um dia difícil. Era um dia difícil. Aí eu cheguei no trabalho. Deus já tinha colocado uma irmã que atendia no trabalho lá toda semana. E ela esteve lá. E conversando assim, ela me perguntou se eu estava orando, se eu estava lendo a Bíblia, né? Aí eu disse, olha, orando eu estou, digo lá para Deus, vamos tocar o barco para frente, mas hoje está um dia difícil. E olha, fui ler a Bíblia lá, no monte de nome, para que a gente lê esse negócio aí? Hein? Nome que eu nunca vi na vida, o que vai aprender isso aí para mim? Aí ela disse assim, mas como é que você lê? Aí o cara assim meio azedo naquele dia, né? Olha, desculpe a resposta, mas eu não sei como te dizer de uma maneira mais suave. Eu leio com os olhos, abro ali, o que tiver escrito ali eu leio, né? Aí ela disse assim, mas Alberto, a Bíblia é um livro. Comece a ler ela lá no começo e vai indo, mas nem que seja um versículo por dia. Ela sabia que lá pelas tantas eu não ia mais ler um versículo por dia. Ela já estava sabendo disso. E eu demorei aí, eu acho que 3 anos e meio para ler a Bíblia. E eu vou dizer para vocês, vou compartilhar isso com vocês, confessar isso para vocês, que quando eu terminei não adiantou nada aquela leitura, porque eu não entendi nada. Eu não me lembrava nem o primeiro nome do primeiro livro da Bíblia. E aí eu disse, mas não pode ser desse jeito. Eu ouço tantas pessoas falando tantas coisas. De uma frase, eu vejo um pastor falar meia hora de coisas importantes. E aí? Como é que é isso? Eu não vejo nada disso. Aí que foi que nós entramos para uma igreja fora daqui da cidade, lá onde a gente morava. E aí que eu aprendi a ler a Bíblia. Por isso que eu venho aqui na frente e digo assim, me maravilhei com aquela leitura, estou fascinado com essa. Por quê? Porque eu estou lendo algumas coisas e encontrando outras. Aleluia. E isso acaba sendo uma empolgação para mim vir aqui falar. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui agora de Jó, que alguém até diga assim, nossa, mas isso é óbvio. Só que eu descobri sozinho. Entendeu? Eu descobri sozinho.
Então, só eu dizer para vocês que eu vou falar do capítulo 1, lá do versículo 22, eu já digo, nossa, mas olha ali, nossa, meu Deus, onde é que eu estou já? Tá? Então, para não tomar mais tempo aí, eu quero falar rapidinho aí, que eu estou lendo o livro de Jó, e aí ali no capítulo 1, essa história todo mundo conhece, da paciência do Jó, que ele era rico, né? Mas me chamou a atenção ali já nos primeiros versículos, de que os filhos de Jó, que eram 7 homens e 3 mulheres, né? Se reuniam em banquetes, comiam e bebiam. E aí eu vejo hoje muitos pais que, se os filhos estiverem reunidos na casa de um deles, é motivo de descanso e tranquilidade. É motivo de descanso e tranquilidade, que eles estão reunidos na casa, principalmente se for um irmão mais velho, então está tranquila a festa. Só que Jó tinha uma preocupação extra, que todos nós devemos ter, e que nós deveríamos passar isso para mais pessoas, que é a de orar pelos filhos, caso eles pequem. Sabe, eu achei assim muito importante essa parte aí, porque o Jó conversava, eles se reuniam, e eu imagino assim que ele devia pensar assim, talvez estejam fazendo besteira, então eu vou oferecer holocaustos ao Senhor, eu vou pedir perdão caso eles tenham pecado, porque hoje é muito comum a gente pedir perdão do que pecou, mas na dúvida do pecado é um pouco mais difícil. Eu peço para Deus proteger meus filhos, abençoar, mas confesso que eu nunca me lembrei de dizer assim, Senhor, caso eles tenham pecado, perdoa. E lendo isso aí, eu descobri essa parte aí. Aí ali a partir do versículo 13, desse primeiro capítulo aí, é quando começam a acontecer as, digamos assim, desgraceiras na vida do Jó. Que é quando começa aí, o que não roubam morre, o que não morre o vento leva, enfim, morreram os filhos e todo mundo. E aí me chama a atenção assim, que quando aconteceu aquele episódio lá dos camelos, morreu o servo, morreu todo mundo, um sobrou para vir trazer a notícia. Para cada episódio desses que aconteceram, até a morte dos filhos dele, haviam servos, haviam animais, haviam, enfim, sempre um sobrava para vir trazer a notícia. Um mensageiro de Deus? Ou alguém que o inimigo usava para levar a notícia para o Jó, para ver se ele se entregava e dizia assim, não acredito mais nesse Deus. Eu não creio que aquelas pessoas não eram de Deus. Podem ter sido usadas. Mas o que eu quero dizer é, vamos cuidar com aquilo que a gente ouve de mensagem de pessoas que vêm trazer notícias para nós. Porque nem tudo o que vem até nós, mesmo sendo de uma pessoa que a gente conheça, talvez seja para tirar nossa fé, para tirar nossa esperança, para nos levar para outro caminho. E essa pessoa nem tem culpa, nem está sabendo disso. E olha, para cada episódio tem uma situação. Alguém que chega e diz, escuta, eu vi, até teve, eu estou me estendendo demais aqui, mas até teve um episódio de uma pessoa, de uma irmã de igreja, que viu uma mulher com um homem em um determinado lugar. Eu não vou contar muito detalhe assim para não passar muito tempo. E essa mulher estava passando a mão no rosto de um homem. E ela se achou por direito, como uma pessoa da igreja, uma pessoa de Deus, de ir dizer para o marido dela que a esposa dele estava lá com outro homem. E ele foi atrás da mulher e matou a mulher. E tentou se matar, mas não morreu, foi para o hospital. Aquele homem que estava lá foi visitar ele no hospital e perdoou ele. E esse homem era o irmão dela. Então, o que aconteceu com esse homem? Deu ouvidos à pessoa. Não, era de Deus, mas não se entregou, não pediu aconselhamento, não pediu direção, não pediu caminho a Deus. Então, olha, tudo quanto chegar aos teus ouvidos,
compartilha com Deus e espera dele uma resposta. Pois é, mas eu não sei se essa resposta vai vir agora ou depois, então calma. Tu não precisa resolver isso agora. Se não veio a resposta é porque tu tem que esperar um pouquinho. Mas essa resposta vai vir. Assim, para encerrar, o versículo, agora até fiquei meio nervoso, deixa eu abrir aqui, mas não, né? Versículo 21 e 22 do Jó diz assim, ó: "Num saí do ventre de minha mãe e num voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E no 22, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantos de nós aqui estamos fortificados na fé a tal ponto de morrer todos os filhos e se ajoelhar e dizer glória a Deus? Quantos? Quantos estão preparados? Porque a gente pode se achar muito preparado na fé, muito na presença de Deus, mas nós temos que nos questionar assim, ó: se acontecer isso, eu vou glorificar o nome do Senhor? Poxa, eu não sei, porque eu amo demais meu filho, eu amo demais minha mãe, minha avó, não sei. Pois é, mas tu pode amar, mas tu tem que amar a Deus mais. Esteja, orai e vigiai. Se vigiem para não dar ouvidos ao que chega de conversas de fora, e também de glorificar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de não pecar contra o Senhor para qualquer episódio que aconteça na vida. Porque Deus está junto, está presente conosco. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade.